Esta é a Escola Radiante, uma ferramenta para dinamizar a sua experiência como estudante da Bíblia. Muito bem, nós estamos naquela, naquele ritmo de estudos aí, chegando aos últimos momentos dos estudos sobre o livro de A Carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios. E a gente chega numa parte que é extremamente conhecida dos leitores da Bíblia, mesmo daqueles que as conhecem ou ouviram falar de alguns trechos da Bíblia, que fala sobre ali a batalha espiritual, né? A guerra espiritual. Paulo recorre a imagens reais que ele conhecia, em se tratando de combatentes, soldados romanos e seus equipamentos, e ele os coloca numa linha paralela com elementos e ações dentro do campo espiritual. Muito bem. Alguém que está ao lado de Cristo consegue ficar longe da batalha ou ele vai se envolver na batalha de qualquer forma? Infelizmente, não. Não dá para estar com Cristo e fora da batalha, porque, na verdade, Cristo é o grande combatente. Ele, na verdade, é vencedor e, evidentemente, aquele que escolhe colocar-se ao lado de Cristo faz a melhor escolha. Escolhe o lado que vai vencer. Muito bom. Aí é fácil, né? É bom, fácil talvez não seja, mas é a melhor opção. Isso, Okay? Cristo mesmo sabia que não era fácil, ele afirmou isso. Então, quando a pessoa vem para o lado de Cristo, quando a pessoa decide se entregar, fazer um compromisso com Cristo, ela está entrando no exército. Sim, evidentemente que sim. E felizmente que os embates não são físicos, portanto não dependem de tônus físico, não depende de capacidade física, condicionamento físico, mas espiritual sim, isso é necessário. Muito bem. Lá no Antigo Testamento havia um jovenzinho que foi visitar seus irmãos, estava no campo de batalha, mesmo real, só que ele ficou muito incomodado ali com o que estava acontecendo, proferiu alguns impropérios ali e arrumaram um equipamento para ele lutar. Coitado. Não era para ele, né? Ok, ele era muito jovem e não tinha estatura, inclusive, para vestir, para envergar aquele equipamento, que era o equipamento de Sua Majestade o Rei. O rei Saul era um moço de grande estatura. É mencionado que os homens mais altos de Israel chegavam apenas à altura do ombro dele. E aí o garoto Davi é levado a envergar a armadura que Saul utilizaria em batalha. Não foi absolutamente confortável. Mas tem uma coisa interessante também, que o autor da lição recorre à lembrança da situação em que o povo de Israel é cercado por um exército de inimigos, e na época em que o profeta Eliseu estava no exercício de seu ministério, e Eliseu pede que o Senhor abra os olhos do seu assistente para que ele veja o que é que há em torno. Isso aqui é muito encorajador, porque ele via um grande exército que vinha contra Israel, mas ele não podia ver aqueles que haviam sido colocados para defesa de Israel. E aí o texto bíblico diz que são mais numerosos os que estão a nosso favor
do que aqueles que estão contra nós. Muito bom, assim, assim, olha, coragem pra gente ir em frente. Ser forte e corajoso, né? Deus está ao nosso lado. Mas a armadura que nós empenhamos, usamos na batalha espiritual, todos podem utilizar. Não tem tamanho G, GG, P e M. Todo mundo pode utilizar. Todos podem utilizar. Hein? Capacete, É, espada, calçado, calçado, escudo. escudo e faltou alguma coisa? Eu acho que fomos aí tudo, né? Capacete, espada, escudo as sandálias, os calçados, calçado que é utilizado na batalha ali. Uma proteção também, né? Uma proteção. Sem dúvida. Muito bem. Então todo mundo pode utilizar essa armadura de Deus. Essa é a armadura de Deus. Mas como é que um soldado vai pro fronte de batalha ou entra na batalha? De qualquer forma, pode entrar de uma maneira assim, ai, como é que vai ser e tal. Eu sou muito fraco. Ah, faz alguma diferença a atitude que a gente tem quando vem para frente de batalha? Não há lugar para fraqueza ou para dúvidas no tocante a isto. Eu quero colocar em primeiro lugar, porque nós não estamos sós. O nosso regimento conta com a presença, com a participação do Deus Trino, que tem variadas participações, variadas manifestações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm participação no nosso regimento. E além deles, é bom que se acrescente, sem delongas, que anjos magníficos em poder são enviados do céu para proteger os filhos de Deus, os seguidores de Cristo. E isso certamente tomando a divindade presente e ainda esses anjos, a blindagem desses soldados é coisa certa, é assegurada. De modo, sim, pode falar. De modo que ele se torna invencível. O maligno não pode romper a guarda que Deus colocou em redor do seu povo. Fica blindadão. Blindadão. Muito bom. Agora, tem uma coisa a mais. Esse indivíduo, ele se torna tão forte que nem o maligno, nem qualquer, ou os seus anjos, pode fazer qualquer coisa contra ele. Ele é mais forte do que o maligno e do que os seus anjos. Muito bem. Mas alguma pessoa pode falar assim, mas o inimigo pode me vencer. Bom, ninguém pode ser vencido por Satanás sem o próprio consentimento. Isso aqui é doloroso de afirmar, mas é preciso que seja dito. O tentador não tem poder para governar a vontade, nem para forçar a pessoa a pecar. Ele pode afligir, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não corrupção. Então, depende do soldado. Depende do soldado. O soldado só é derrotado se ele permitir isso. Se ele permitir. Muito bem. Algumas pessoas podem acabar por alguma instabilidade, por uma insegurança, serem enganadas. Por que isso pode acontecer? Olha, é bom que a gente já coloque aqui o seguinte, que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes se levantará. Então, para quem se associou a Cristo, não há derrota. Ele pode até sofrer quedas, mas ele será recuperado, será restaurado. Muito bem, muito bem.
Então, não importa mesmo que o inimigo se revista como um anjo de luz, com um caráter bonzinho, amistoso, querendo derrubar aquele que está se aproximando, mesmo assim a gente pode permanecer. E ele frequentemente aparece dessa forma, tá? Com expressões amistosas. Tá? Na verdade, quem já teve que lidar com manifestações diretas do inimigo, teve certamente a ocasião de perceber a disposição que ele tinha de aproximar-se através de um discurso conciliador. Vamos conversar. Agora, cuidado. Não se deve permanecer no terreno do inimigo, conversando com ele, como se fosse capaz, pela argumentação, de derrubar os argumentos dele. Porque ele é muito sutil. Ele é falso. E certamente encontrará um meio de nos fazer cair. Certo. O que deve guiar a nossa plano de batalha? Vamos pensar assim, um plano de batalha. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é atacar. Olha só. A palavra que aparece avançar, inclusive, na literatura específica, tem essa conotação. Você não fica esperando a abordagem do inimigo. Você toma a iniciativa. A segunda coisa é manter a posição, resistir. E esta me parece que a grande joia deste tema aqui, que é a resistência. Ficar firmes, permanecer. Isso aqui não se faz de forma relaxada. Se faz através de esforço, determinação. É assim que as coisas marcham. E, na verdade, quando Tucídides falou a respeito desse assunto, ele disse que a segunda das 3 sessões é a mais importante. O momento-chave de uma batalha antiga era a segunda das 3 ações, isto é, o momento em que não era o momento do encontro, mas a manutenção do confronto. Isso aqui podia envolver som de metais, de madeira, sangue derramado, carne ferida, mas era necessário manter a posição, lutando contra os inimigos. E depois disto vem a vitória, derrotar o inimigo. Naquela época, as batalhas se desenvolviam de uma forma bem particular e às vezes demoravam muitos dias. E até precisava ser uma estratégia utilizada para que o muro fosse derrubado, para que uma cidade fosse conquistada, né? E era mano a mano, homem a homem. E essa imagem que Paulo coloca, nos coloca exatamente como se fôssemos um combatente. Muito bem. Dentro de um espectro desses aí. Bom, nos anos ali dos 1500, mais ou menos, com o surgimento de alguns homens que haviam se preocupado com aquilo que estava acontecendo na igreja estabelecida, na religião estabelecida, na comunidade cristã estabelecida, surgiu uma faísca que acabou provocando um incêndio. Alguns desses homens se posicionaram para corrigir esses problemas dentro do seio do cristianismo. Mas o que aconteceu foi que eles foram expulsos. E na sua ação, ou como resultado dessa ação,
uma ação de combate, né? Um combate intelectual, combate espiritual e intelectual. Surgiu a Reforma Protestante, Sim. certo? E eles deixaram algumas ideias-chave que são utilizadas por nós ainda hoje. Veja, não foi uma igreja nova, né? Mas foi um convite à igreja para se posicionar pela verdade e só pela verdade. Que é, então, a sola escritura. Sola Escritura. A verdade contida na Na palavra, palavra de Deus, que é apresentada, inclusive, como equipamento, é como o calçado, né, do evangelho da preparação e da paz. Ok? A convicção de que a salvação se dá pela graça, sola gratia, e também pela sola fide regula. Só a Bíblia, só pela graça e só pela fé. Aqueles que seguem seus próprios pensamentos e andam em seus próprios caminhos formarão um caráter distorcido. Doutrinas vãs e sentimentos sutis serão introduzidos com apresentações plausíveis para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Nossa posição hoje deveria ser baseada nesta afirmação: queremos a verdade em todos os pontos, sem adulteração, sem erros, sem poluição pelas máximas e costumes e opiniões do mundo. Queremos a verdade com todos os seus inconvenientes. Muito bem. Então, permanecer firme envolve saber em que terreno está pisando, contra quem está lutando, mas principalmente que do seu lado há o vencedor. Quando um cristão sincero, consagrado e cheio do Espírito defende a Cristo, o mundo inteiro muda. E é essa a nossa função. Esse é o nosso objetivo. Mudar o mundo para a salvação deste e para a glória de Cristo. Muito bem. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Nós vamos ter uma breve prece e aguardamos você no próximo encontro. Da Escola Radiante. Adiante. Oremos. Eterno Deus e Pai, muito obrigado por nos chamar para vencer. Obrigado por estar ao nosso lado. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por nos capacitar e habilitar a manejar tudo aquilo que concede de equipamentos para a batalha. Usa-nos, Senhor, para sermos teus soldados por onde quer que formos. Queremos ser testemunhos vivos da tua luz por onde andarmos. Que a tua graça esteja ao nosso lado a cada instante. Te pedimos por Jesus. Amém.